Senhoras e senhores, bom dia a todos vocês. É uma grande alegria nós estarmos aqui hoje. Eu gostaria inicialmente de saudar os organizadores deste importante evento e também agradecer, na pessoa do professor José Marcos Garrido Beraldo, a gentileza desta ponte feita entre a Embrapa e o Instituto Federal de São Paulo, motivando então este convite para que nós estivéssemos aqui hoje com vocês, para trazer um tema que é bastante instigante, tendo em vista que o tema principal do evento, ele está focado na questão da inovação, ciência e tecnologia, e nós vamos perceber que o contexto de ciência, tecnologia e inovação, quer dizer, isso tem que ter um porquê. Então a primeira questão que nós podemos colocar já de partida é por que se pensar em inovação, por que se fazer ciência e tecnologia? Qual que é a finalidade disso? Então os estudiosos, eles usam uma terminologia bastante interessante, eles falam sobre a importância da epistemologia da ciência. Então é um termo um pouco novo para muitas pessoas, né? O que significa isso? Quer dizer, no fundo a gente faz ciência com um certo objetivo. Tecnologia e inovação com um certo objetivo. E esse objetivo principal, ele está diretamente focado no desenvolvimento de uma sociedade. Então é ciência, tecnologia e inovação como base, como estrutura para o desenvolvimento de uma sociedade. Certamente hoje, quando se fala em desenvolvimento, essa palavra não vem mais sozinha, né? A palavra desenvolvimento, ela tem que vir junto com a palavra sustentável. Quer dizer, desenvolvimento sustentável. Hoje as discussões sobre sustentabilidade, elas estão na ordem do dia do mundo, né? Eu retornei recentemente de um evento importante que ocorreu na África do Sul, há 2 semanas atrás, sobre segurança alimentar. E, por incrível que pareça, isso não é por acaso, as principais palavras que estavam no entorno dessa discussão, com as principais lideranças mundiais, Europa, Estados Unidos, Ásia, África, Brasil, outros países latino-americanos, eram exatamente as palavras inovação, ciência e tecnologia. Então o que eu trago para vocês hoje aqui, dada essa preocupação de que nós estamos com a população mundial crescente de uma maneira muito significativa, então de partida já fica uma questão de ordem, que é o seguinte: como é que nós vamos abastecer, alimentar essas pessoas? E não é somente alimentar de uma determinada maneira, alimentar com qualidade, né? E daqui a pouco nós vamos dizer por quê. Então, se nós observarmos ali, olha, nós vamos ver o seguinte: hoje nós nos deparamos com uma questão muito importante sobre o perfil da sociedade atual. Então, para falar sobre essas questões que nós trouxemos, é importante nós entendermos o seguinte: como é que está a situação mundial hoje? Estamos em pleno século XXI, né? E nós nos deparamos com preocupação que olhe qualidade e ecologia, a questão das redes. Quem aqui usa o WhatsApp? Levante a mão, por favor. Praticamente todos, né? Quer dizer, o WhatsApp é um tipo de rede. Hoje nós vivemos no paradigma das redes. A preocupação das pessoas em buscar maior conectividade. Tá certo? Eu estou preocupado em estar inserido num determinado coletivo, né? Então aquela visão do indivíduo sozinho, ela vai deixando de existir e vai se passando por uma visão mais de inteligência coletiva, em que pese cair é uma questão muito interessante, porque se por um lado, para se ter o coletivo, é importante que você tenha os indivíduos,
Parece trivial dizer isso, não é verdade? Mas a recíproca também é verdadeira. Hoje, sem o coletivo, você também não tem os indivíduos. Quer dizer, essas coisas, elas estão se relacionando cada vez mais. Então nós estamos num novo paradigma que está muito fundamentado no conceito da chamada inteligência coletiva. Nós precisamos nos situar neste ambiente para ver como é que as coisas se processam por aí. Então as redes hoje, elas são uma realidade. Vivemos também com as questões do protocolo de Kyoto e o protocolo de Nagoya. Estão aí as mudanças climáticas. Nós necessitamos reduzir os gases de efeito estufa. Temos aí também o protocolo de Nagoya, que é a questão do acesso à biodiversidade. Né? Como é que é o processo da interação do homem com o ambiente? Então, essa discussão está na ordem do dia mundial também. De tal forma que o Brasil está se preparando para assinar como um dos componentes no acordo do protocolo de Nagoya, em que pese que ele contou muito com a ajuda da nossa ex-ministra do Meio Ambiente na construção desse processo. Há ainda uma necessidade dele se colocar de fato como responsável por aquele compromisso, mas isso está acontecendo. Outra coisa muito importante que acontece no momento no Brasil é o estabelecimento do Código Florestal, em que pese os problemas do Código Florestal, mas sempre é um processo, quer dizer, há questões para melhorias, mas isso é uma realidade de sociedade. Também a minimização de riscos, se procurar trabalhar com riscos menores, mas todo o processo de realidade tem risco associado. Então o processo de desenvolvimento, ele está associado a um risco para que você promova o desenvolvimento, mas nós temos que procurar minimizar esses riscos. Né? Também segurança alimentar, segurança do alimento e segurança energética são questões, são pilares importantes do perfil da nova sociedade do século XXI. A preocupação do abastecimento das populações com alimentos de qualidade e também a questão energética, que ela é extremamente relevante. A geração de riqueza, e aqui nós temos que fazer uma paradinha para entender o que significa riqueza. Né? Se eu perguntasse para vocês, o que vocês entendem por riqueza? Alguém poderia me dizer? Qual o entendimento sobre riqueza, pessoal? Oi? Então, veja, a primeira impressão é exatamente essa. A gente vai olhar para um aspecto econômico, não é verdade? Só que hoje o conceito de riqueza, ele também é levado para uma nova visão de política pública, onde você, além dos valores econômicos, você tem os valores ambientais, você tem os valores sociais e você tem os valores de capital humano, que são as pessoas. Então, quando a gente coloca ali, olha, a preocupação do perfil de sociedade do século XXI, né? Quando a gente fala que geração de riqueza, nós estamos exatamente olhando uma dimensão de política pública que fale da dimensão econômica, da dimensão ambiental, da dimensão social e da dimensão de capital humano. Também estamos hoje na chamada sociedade do conhecimento. Então, após a Revolução Industrial, nós entramos na sociedade mais tecnicista, mas agora chegamos num momento que nos deparamos com a chamada sociedade do conhecimento. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma ponteira, que é uma ponteira laser, ao mesmo tempo ela tem um dispositivo que me permite passar os slides ali, certo? Quer dizer, é um produto. Só que esse produto, para ser construído, ele dependeu de algum conhecimento. Então, o valor do conhecimento agregado aos produtos e aos processos começa a ser entendido hoje de uma outra maneira. Então, daqui a pouco nós vamos falar em propriedade intelectual, nós vamos falar em propriedade do conhecimento. Quer dizer, isso agrega, então, valor aos produtos e processos e também aos serviços. E, sem dúvida nenhuma, vemos aí a palavra inovação. Agora, será que inovação realmente é algo importante na história da humanidade? Então nós vamos ali observar o seguinte: nós temos aí um conjunto de ondas. Eu poderia voltar lá nos primórdios, né? Por volta de 4.000 a.C., emergiu
a criação da escrita no mundo, né? Lá na antiga Mesopotâmia, surgiu lá a escrita, que também foi uma inovação. Só que vamos fazer uma visita na linha do tempo, a partir dos idos de 1700. Então nós vamos olhar ali, olha, a questão da mecanização, vamos destacar alguns pontos. Importância da mecanização, energia a vapor, tá certo? Também aqui, olha, a eletricidade, produtos químicos, maior apelo do uso de produtos químicos, né? Os petroquímicos, também a aviônica, né? Hoje nós estamos aqui pela quinta onda, as redes digitais, né? Também, além das redes digitais, maior apelo de uso de biotecnologia, softwares, tecnologia da informação, e estamos indo agora para inovações que levam para um novo paradigma, onde há uma demanda muito grande por produção radical de recursos, tá certo? Sistemas de design integrado, a chamada biomimética está de volta. A biomimética foi muito utilizada pelo grande pensador que desenvolveu a visão do homem vitruviano, né? Onde ele olhava a natureza e, por observar a natureza, ele conseguia desenvolver as tecnologias, as ideias, os desenhos. Hoje nós estamos nos voltando novamente para essa questão de procurar olhar na natureza, entender essa natureza e, a partir dos desenhos da natureza, desenhar os projetos tecnológicos, né? Então isso é um ponto também bastante interessante. Como também a energia renovável, procura de energia renovável, principalmente energia de biomassa. Existem outras, fotovoltaica, eólica, né? Como também a internet das coisas, que aparece muito forte, é uma onda que está vindo. Quer dizer, você vai ter um conjunto de sistemas, agora interligados, numa rede com processos inteligentes, auxiliando o desenvolvimento dos processos de vida, a cibercultura avançada e, principalmente, senhoras e senhores, nós estamos hoje nos deparando com um novo pensar sobre as ciências cognitivas. Veja que hoje nós temos um número e uma quantidade muito maior de informação colocada no sistema, né? Como é que nós lidamos com isso? Certamente, nós estamos numa transformação. A nossa forma de aprender, provavelmente, ela vai para um outro patamar, né? Então, hoje se fala muito na preocupação, em trazer as ciências cognitivas, de tal forma que nós possamos utilizar todos os nossos sentidos para poder desenvolver o processo de aprendizado. Hoje, se você vai na internet, na rede www, você tem uma infinidade de coisas ali, tá certo? Logicamente que é impossível, no primeiro momento, você acessar todas essas informações. Então, haverá de acontecer uma reorganização na forma de se trabalhar o conhecimento e na forma de se aprender. Como vocês devem saber, nós utilizamos até hoje da ordem de 10% dos neurônios que cada um carrega nas suas cabeças, certo? Quer dizer, há muito para se evoluir e nós acreditamos que o ser humano ele está nessa fase de transição. Mas, por outro lado, nós nos deparamos com uma sociedade que ela está indo até 2050, chegando a 10 bilhões de pessoas no planeta. 10 bilhões de pessoas no planeta. Então aí surge uma questão de ordem. Como é que se vai produzir alimento para alimentar essas pessoas? Teve um cidadão na história chamado Malthus, que cometeu um erro e pagou caro por isso, porque ele disse o seguinte, ele fez uma projeção linear e falou assim, olha, não vai ter alimento no mundo, não vai ter como alimentar as pessoas. E ele esqueceu de um fator fundamental. Qual que foi esse fator? Inovação, ciência e tecnologia. Quer dizer, hoje com os processos do conhecimento, da antiga época do carro de boi e da enxada, você tem um grande apelo de uso de ciência, tecnologia e inovação para a produção dos alimentos. Tanto é verdade que nós vamos observar nos dados que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que a área plantada, ela tem se mantido mais ou menos igual, enquanto que o processo de produção tem sido alavancado vertiginosamente, exatamente com base em conhecimento
com base em ciência, com base em tecnologia, com base em inovação. Agora, é lógico, os problemas não estão todos resolvidos. Daí a importância, né, de se trazer mais conhecimento para o segmento, se trazer mais recursos humanos, se trazer recursos humanos qualificados, né, que possam trabalhar essa dimensionalidade e dar vazão às soluções necessárias para que esse problema de abastecimento da população seja resolvido. Soma-se esse fato um outro aspecto muito importante, senhoras e senhores. Vocês sabiam que 80% da população dos países em desenvolvimento mora nas cidades? 80% da população mora no ambiente urbano. 20% ainda está no ambiente rural. Então surge aí uma questão de ordem. Quem irá produzir os alimentos? Né? Essa é uma questão muito importante. O êxodo rural é uma realidade. Nos países desenvolvidos, esse percentual é um pouco menor, na ordem de 60%, mas mesmo assim é muito relevante. Então nós começamos a perceber uma necessidade maior de se trazer mais tecnologia para o campo, se trazer mais elementos de mecanização agrícola, se trazer mais elementos da própria robótica, para que você possa ter um aporte tecnológico que viabilize a produção dos alimentos necessários. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, não, mas espera aí, a ideia não é fixar o homem no campo? Então aí, esse é um erro que se comete cotidianamente, porque se nós nos retornarmos à luz da Revolução Francesa e à Carta dos Direitos do Homem, nós temos que perceber que o direito de ir e vir tem que ser garantido. Então o que nós temos que procurar fazer é procurar desenvolver mais a chamada cidadania urbana e a cidadania rural, e mais do que isso, a ponte entre essas duas realidades, que na verdade a natureza não separou. Quem separa o universo do campo e o universo urbano é mais uma separação didática que nós criamos. Para a natureza essas coisas estão juntas, correto? Então nós temos que considerar a construção de pontes, né, para conectar melhor, e aí nós vamos lembrar das redes e de todos esses paradigmas da nova sociedade, para poder viabilizar condições de cidadania rural e urbana, para que a gente possa junto resolver todas essas questões que estão sendo colocadas. Da mesma forma, a expansão de demanda por energia limpa é uma realidade. Aqui nós vemos cenários da Shell para 2050, onde na matriz energética, que é a composição das diferentes fontes de energia, né, diminui-se o uso de petróleo e aumenta-se aí o uso de biocombustíveis ou o uso de energia de biomassa, né? Então isso é uma tendência, nós estamos falando aqui de tendência, né? Então também traz aí uma oportunidade para a área agrícola, na questão de produção de energia limpa, de biomassa, seja da cana, seja de outros óleos decorrentes de sementes oleaginosas e outros, né? De tal forma a compor melhor essa matriz energética, que é a matriz energética que busca orientar uma condição de se usar menos produtos decorrentes de elementos fósseis e mais elementos decorrentes da biodiversidade, numa dimensão de elementos de sustentabilidade e aquilo que possa ser renovável, né? Mas temos aí múltiplos desafios no mundo. Um desses múltiplos desafios do mundo é que existe uma assimetria. Nos lugares onde a população cresce mais, são exatamente aqueles lugares onde você tem menor possibilidade de desenvolver a agricultura, há menor possibilidade de terras aráveis. Então tem uma equação aí que não fecha, né? Como é que você vai resolver esse problema, né? Então possivelmente uma solução é o fato de que essa assimetria possa vir a ser resolvida através das chamadas redes de comércio. Então é muito importante a associação de uma visão onde você conecta ciência, tecnologia, inovação, setor produtivo, técnicas e visões de logísticas, e aí se fala muito na chamada logística segura, para você garantir processos de entrega desses alimentos.
aos países que não podem produzir esses alimentos, né? Ou que podem produzi-los em menor quantidade, correto? Mas aí tem uma questão de ordem muito importante. Lembra que um dos paradigmas da sociedade moderna é qualidade. Não é só entregar a quantidade de alimento. Nós temos que entregar alimentos de qualidade, né? E aí nós temos um problema. À medida que você fortalece uma rede de transporte, de logística para entregas, você cria um risco com relação aos contaminantes a esses alimentos. Então há de se considerar também metrologia, laboratórios credenciados, certificados, para você vistoriar continuamente, monitorar continuamente a qualidade e diminuir a vulnerabilidade devido à rápida disseminação de contaminantes, devido a esses problemas das redes de entrega, logística. Outro grande apelo é a questão das mudanças climáticas, né? Esse também é uma outra questão que acontece, e nós temos aí os acordos que foram assinados e compactuados nas diferentes reuniões da ONU, mas a prática do dia a dia tem mostrado que esse ainda é um problema que está aí, que nós precisamos olhar. Como deixar a temperatura numa condição mais adequada para o próprio desenvolvimento da vida? Na questão agrícola, hoje está se trabalhando muito a discussão sobre novas variedades resistentes ao estresse hídrico, resistentes ao calor, resistentes às próprias questões de falta de algum determinado micro ou macronutriente, né? Porque à medida que você vai tendo essas mudanças de cenários, devido a eventos severos e externos das mudanças climáticas, você muda a condição do ambiente de produção. Consequentemente, você tem que buscar novas formas de fazer isso acontecer. Então, novamente, precisamos de tecnologia, precisamos do conhecimento e certamente da inovação, né? Muito bem. Nós estamos falando aí também da preocupação com a descarbonização das economias. Quer dizer, redução de gases de efeito estufa, redução de problema de sequestro de carbono, né? Então nós temos uma questão da chamada pegada de carbono, que hoje é discutida, o tempo não vai permitir nós aprofundarmos aqui, mas as próprias emissões da agropecuária são questões que merecem uma atenção especial. Por exemplo, cultivo de arroz tem o problema do CH4, queima de resíduos agrícolas, queima de biomassa, utilização de fertilizantes nitrogenados, a fermentação entérica dos bovinos, né? São questões que contribuem para o problema do carbono, né? Então nós temos que procurar desenvolver técnicas de descarbonização do processo das economias, principalmente da linha agrícola, para melhorar essa figura de mérito que nós estamos falando aqui. Mas vamos olhar um pouquinho aqui o seguinte: quais são as conquistas que ocorreram no lado brasileiro? Nós demos essa volta ao mundo rapidamente, vamos olhar um pouco para o Brasil. Então nós vamos ver que do passado ao futuro, nós tivemos uma trajetória interessante. Houve um certo momento na história do Brasil, senhoras e senhores, que havia uma grande dependência de alimentos do lado de fora. Em outras palavras, havia uma chamada insegurança alimentar, certo? Por outro lado, à medida que foram surgindo as políticas, fortalecendo e aparecendo as instituições, se trabalhando com inovações, transformando potencial comparativo em potencial competitivo, tá certo? Buscando também o maior apelo à sustentabilidade, né? Nós estamos chegando a um futuro onde há um processo de intensificação da agricultura, mas certamente com base em conhecimento, de tal forma de fazê-la de forma sustentável. Vamos navegar um pouquinho ao longo aqui dessa trajetória, né? Apenas para pontuar alguns pontos que são importantes nessa história. Nós não podemos esquecer, como nós estamos no estado de São Paulo, né? Uma figura importante que foi Dom Pedro II, né? Lá nos idos de 1887, quando ele cria, tá certo? O Instituto Agronômico de Campinas, né? O Instituto Agronômico de Campinas, que recebeu a denominação de Estação Agronômica de Campinas, e em 1892 passou para a administração do governo do estado de São Paulo. O Instituto Agronômico de Campinas
ele é uma referência muito importante na história do desenvolvimento agrícola brasileiro, né? Mas mesmo assim, naquela época, nós vamos ver que a perfil da sociedade na década de 70, quando a gente dá um salto, né? Você tem algumas coisas interessantes que começam a acontecer no mundo. É lógico que nós vamos fazer uma curta viagem, mas que merecem destaque também. Por exemplo, nós não podemos deixar de lembrar que havia também a seleção canarinho, né? Que ganhou a Copa de 70, né? Mas ao mesmo tempo já tinha a NASA colocando sondas espaciais. Houve o aparecimento naquela época do primeiro microprocessador, primeiro computadorzinho, se assim a gente pode dizer, numa estrutura encapsulada dentro de uma pastilha, né? Saindo daqueles computadores a válvula que eram enormes, né? Difíceis de operar, com operações limitadas. Tivemos aí a aparição e o desenvolvimento do Airbus. Veja que já havia aí um apelo tecnológico no mundo bastante interessante. E a construção do túnel que hoje liga a França à Inglaterra. Isso já estava em construção naquela época, sob o mar, né? Então veja a questão tecnológica, o conhecimento agregado para se fazer esse trabalho. E também devemos lembrar lá da década de 70, né? Morre o Elvis Presley, que era um grande ídolo. Também termina aí, para de trabalhar os Beatles, né? Para um conjunto, foi um período importante da humanidade também, porque eles marcaram época. Mas do lado de cá, aparece o Pink Floyd, que é um conjunto de grande relevância na linha do rock, e também os Novos Baianos no Brasil, inovando a música brasileira, inclusive hoje retornando nas paradas com a qualidade, com a sensibilidade dessas pessoas. Porque, no fundo, é importante a gente olhar um pouco isso, porque também lá na década de 70, o Brasil tinha que importar alimentos. Nós não tínhamos alimentos, faltava alimento na mesa. Esse é um jornal da época. A resolução aqui, o contraste não está muito bom, mas ele fala sobre a falta de farinha para poder produzir os pães. Então nós estávamos numa situação de insegurança alimentar. Daí o que acontece? Surge a criação da Embrapa na década de 70, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que foi base de uma visão estratégica para se procurar trazer para o Brasil dimensões da chamada segurança alimentar. É lógico que ela não fez isso sozinha, mas ainda andando um pouco mais no perfil, nós saímos da década de 70, vamos à década de 80, com aquele microprocessador. Houve o desenvolvimento dos computadores de mesa, as chamadas também interfaces gráficas, aparece o CD-ROM, lançamento da Estação Espacial Mir com muita tecnologia, e também início do software livre, o projeto GNU, que também impactou muito o paradigma que vem em seguida da tecnologia da informação. Também na década de 80, houve o movimento das diretas, 1984, fim do período da ditadura militar, 1985, promulgação da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente no país até os dias atuais, a primeira eleição para presidente da República em 89. Agora, por que eu trago todas essas informações? Lembra que nós falamos na etimologia da ciência? A ciência ela tem que ser orientada nos movimentos de sociedade. Ela tem que ser organizada e direcionada dentro das linhas de estratégia para poder trazer soluções para aquilo que acontece no ambiente de sociedade. Então, quando nós vamos na década de 90, aparece aí a criação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, na visão de rede, exatamente trazendo não somente agora a Embrapa, mas as instituições estaduais de pesquisa agropecuária, hoje conhecidas como EPAs, né? Como também as universidades, como também o setor produtivo, como também a visão de sociedade. Então isso organizado de forma a se buscar contextualizar e fortalecer, inclusive com forte trabalho de extensão promovido pelas universidades brasileiras, para auxiliar a construção da chamada segurança alimentar, né? E agregar valor ao conhecimento para se gerar esses resultados. Mas aí surge uma questão de fundo.
Nós vamos ver que nos idos de 2000, por volta de 2004, se estabeleceu no Brasil a chamada Lei da Inovação. A partir daquele momento foi colocado um arcabouço legal que dava oportunidade às instituições de trabalharem em conjunto, numa visão de desenvolvimento, né? E aqui colocando inovação como sendo a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Então observem duas palavrinhas importantes aqui, uma é o setor produtivo e a outra é o ambiente social. Então quando nós falamos nessa tríade que fala inovação, ciência e tecnologia, nós não podemos esquecer novamente a preocupação de desenvolvimento tecnológico para o atendimento a uma sociedade. E é interessante porque o conceito de inovação, ele vai se qualificar efetivamente a partir do momento que aquela ideia foi transformada num protótipo, foi transformada num produto, e mais do que isso, ela está sendo usada na sociedade. Ela gerou negócio, gerou desenvolvimento, gerou comércio, e ao mesmo tempo melhorou, trouxe elementos para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então esse é o círculo virtuoso que se fala sobre o que vem a ser o conceito da inovação, né? Aí, o processo da inovação ele se baseou muito nesse manual de Oslo, né? Esse manual de Oslo, ele traz um conjunto de indicadores. Os economistas gostam muito disso porque você agora pode quantificar e qualificar com indicadores o que de fato é o processo de inovação, né? Quer dizer, não é uma coisa que simplesmente é etérea, é algo que é fundamentado dentro de um paradigma científico, onde você pode ter reprodução daquele resultado, né, baseado em indicadores e elementos que podem inclusive qualificar e quantificar esses resultados, né? E da mesma forma, a inovação tecnológica, ela pode envolver pesquisa básica dirigida, pode envolver pesquisa aplicada, pode envolver desenvolvimento experimental, os conceitos da tecnologia industrial básica. Inclusive aqui nós temos toda uma linha de metrologia que o pessoal de engenharia gosta muito de trabalhar, e os técnicos em eletrônica e engenharia também, outros técnicos, modalidade mecânica ou mecatrônica, né? Serviços de apoio técnico, de tal forma a gerar pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação. Então veja que você tem um frame de trabalho que envolve um conjunto de coisas, né? Desde o nascimento de ideias até o processo de prototipagem, de protótipos, de validação, de testes laboratoriais, né? Para você de fato chegar numa engenharia de produto e de fato uma engenharia de mercado. Aqui infelizmente o contraste não vai permitir vocês observarem muito bem, mas esse é um desenho bastante importante, que ele mostra o contexto do chamado Vale da Morte, quando você tem esse funil que aparece aqui, correndo todo aquele processo da ciência básica, ciência aplicada, a geração dos resultados. E aqui existe uma questão de ordem muito importante, onde grande parte dessas ideias, elas morrem no processo. Então a competitividade ela vai surgir à medida que você consegue atravessar toda essa linha do tempo, por dizer assim, de tal forma que o seu empreendimento, a sua tecnologia, ela consiga agora chegar num ponto de financiamento. Então você tem a busca de financiamentos e desenvolvimentos e apelos digamos assim, dos setores que podem bancar os recursos para o desenvolvimento da tecnologia, até que você chega no mercado. E aí vem um ponto bastante interessante. À medida que você vem para cá, e você tem agora uma tecnologia ou tem uma empresa, você também pode pensar em abrir capital dessa empresa para agregar valor e para você ter maior potencial de recursos para garantir não só o processo de produção, mas também o marketing e a própria logística de entrega desses produtos, né? Então tem toda uma linha que passa pela questão da inovação, né? Mas ainda há muita necessidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, seja para atender a competitividade e a sustentabilidade dos sistemas produtivos, a capacidade produtiva dos pequenos empreendimentos, a segurança alimentar, nutrição e saúde, que está associada à segurança do alimento,
No caso do Brasil, com essa diversidade de regiões e biomas, o uso sustentável dos biomas é uma questão muito importante. Normalmente você não tem uma tecnologia que pode ser utilizada de forma plana. Você tem que buscar adaptabilidades às condições das regiões e dos diferentes biomas brasileiros. E também não se pode deixar de levar em conta a necessidade de se continuar buscando o avanço da fronteira do conhecimento. Então veja que isso aí é um cenário que, ao mesmo tempo, você tem a parceria de riscos e oportunidades. Então os riscos e as oportunidades andam de mãos dadas aqui. O grande desafio, a grande estratégia a ser buscada é se ter a capacidade de olhar para essas oportunidades, maximizar as oportunidades e minimizar os riscos. Então aqui é um trabalho bastante interessante que deve ser levado em consideração, né? Até porque o Brasil, ele detém 37% da diversidade da América tropical. Então a nossa diversidade é muito grande, é uma mega diversidade. Quando nós pegamos essa faixa tropical, nós vemos que é uma mega diversidade, onde há uma série de oportunidades aqui para o Brasil, né? E se nós olharmos ali hoje, a partir de todos esses avanços ocorridos, o Brasil dispõe de um sistema agroalimentar bastante estruturado, né? Aqui você poderia observar onde ocorrem as diferentes culturas, né? Para que isso aconteça, continuamente de se promover o próprio processo da inovação, da ciência e do desenvolvimento. Nós vemos ali, por exemplo, o plantel da parte pecuária, todo o melhoramento genético, todo o melhoramento das formas de você fazer inseminações ou tratamento de sêmen, qualidade de sêmen. Tudo isso está associado a processos de conhecimento e de inovação, como também a própria os hortifruti são muito importantes aí no processo agroalimentar, né? Há toda uma questão de inovação associada. A uva sem semente, são apenas alguns exemplos, né, que a gente traz aqui. A qualidade do milho, que hoje é produzido no Brasil, também é bastante diferenciado, né? E ainda tem as questões agroflorestais, com grandes inovações no processo das florestas plantadas, para uso energético, ou mesmo para outras finalidades, né? Veja aqui, por exemplo, o Brasil, comparativamente ao mundo, em termos de matriz energética, é um dos países que apresenta uma matriz limpa. Se nós compararmos com os outros países, veja que o Brasil, olha, da matriz energética, 47% é de energia limpa, né? Enquanto que os países do mundo e da OCDE, veja que no mundo 18,6% em média, e os países da OECD, da ordem de 7,2%. Quer dizer, o Brasil está bem estruturalmente falando, mas não quer dizer que a gente tem que ficar na zona de conforto, né? Há uma necessidade premente de se continuar evoluindo esses conhecimentos, né? Então, para isso, a Embrapa, senhoras e senhores, tem trabalhado num conceito de cadeia de valor. Esse conceito de cadeia de valor, ele é baseado nos modelos que um grande pensador chamado Porter desenvolveu nos anos de 80, em 85, onde você agora olha toda a cadeia, no conjunto dos elos da cadeia, de forma a você poder olhar a questão dos recursos naturais, as questões ligadas ao uso dos insumos, do uso da própria terra e dos insumos, uso de tecnologia, né? A questão do capital humano, a própria questão de produção e a oferta agrícola, o pós-porteira, que seria a agroindústria, e os mercados, tanto doméstico como internacional, e ainda a dimensão da logística, né? Então, com base na cadeia de valor, quando se vai falar hoje de uso e acessibilidade aos recursos naturais, solo, água, né, planta, né, nós temos que levar em conta aquilo que é trazido pelo Código Florestal, para podermos desenvolver isso dentro de um arcabouço de legalidade, né? Da mesma maneira, dentro desse contexto, hoje se discute muitas questões de sustentabilidade, né? Estão aí as questões de matas ciliares, né? A manutenção de reservas ou de áreas de APP, né? Dentro das áreas produtivas, né?
Então, tudo isso está ligado ao uso e acessibilidade aos recursos naturais, né? Da mesma forma, quando a gente vem aqui para a questão de poupar terra e os insumos, né? Olhar com mais cuidado para os insumos, para a genética e para a sanidade daquilo que nós estamos trabalhando, tanto animal como vegetal. E aqui é um ponto muito interessante de ser observado, né? Que o uso racional dos insumos agrícolas é algo muito importante. O Brasil hoje é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Nós precisamos desses defensivos agrícolas para controlar as pragas. A incidência de pragas na agricultura é muito alta, por o país ser um país de clima tropical. Mas nós podemos fazê-lo utilizando as chamadas boas práticas, melhorando os processos e, quando possível, também trabalhando o controle baseado em controle biológico de pragas, né? Tá certo? Como também outras técnicas que complementam, tá certo? A própria forma de se fazer agricultura. Você tem a agricultura de escala, você tem a agricultura de nicho, entra aí a questão da agricultura orgânica, as bases de agroecologia, mas também a agricultura de produção em escala. Então, quer dizer, a multiplicidade das agriculturas que nós temos no Brasil, todas são importantes. O que nós temos é que olhar com cuidado qual é o modelo de gestão mais adequado para se desenvolver esse processo de forma sustentável. Veja aqui, por exemplo, a questão da construção da fertilidade do solo. Aqui nós temos, no caso, transformação dos solos ácidos e pobres em solos férteis. Isso aconteceu no Cerrado. Trabalho que começou no Instituto Agronômico e depois a Embrapa deu a formatação para que se pudesse fazer agricultura no Cerrado brasileiro, né? Então nós vemos ali detalhes da fertilidade construída, que solo natural, onde você não conseguia fazer plantação, solos ácidos, né? pH alto, e aqui a fertilidade construída, como por exemplo aqui também a fixação biológica de nitrogênio, né? Fixação com base num determinado específico fungo, né? De tal forma que você pode fazer a melhoria do processo de produção com maior fixação de nitrogênio. Veja a diferença. Aqui o slide não permite ver muito bem devido ao contraste, mas olha a diferença onde você não tem a fixação de nitrogênio e lá onde você tem a fixação de nitrogênio, né? Tudo isso com base em conhecimento, em ciência. Aqui a questão da soja, temporalmente falando, né? De 60 para 99, o que foi possível aumentar de produção de soja no Brasil, né? Também o papel da contribuição da pesquisa, olhando programas hoje baseado em integração lavoura, pecuária, floresta. Então você procura integrar e fazer as coisas dentro de uma área comum. Com isso você pode diminuir áreas de expansão e trabalhar modelos mais integrativos e sistêmicos, né? Inclusive visando a baixa emissão de carbono, né, para a agricultura. A questão da automação no campo. Hoje a eletrônica embarcada está muito presente no campo, né? As máquinas agrícolas, a aviação agrícola, enfim, há todo um aporte tecnológico. A robótica está chegando também ao campo. Problemas de visão artificial, para você identificar plantas e tomar decisões, fazer trabalhos de fenotipagem, né? São alguns exemplos aqui que a gente coloca. Hoje nós estamos passeando a agricultura de informação. Aqui, por exemplo, um controlador para pulverizadores agrícolas. Aqui a língua eletrônica para você poder avaliar eletronicamente diferentes condições organolépticas de plantas, né? Hoje a questão do uso massivo de geomática na agricultura e de drones, né? De imagens para auxiliar o processo de tomada de decisão, a construção de camadas de informação e depois computacionalmente você organiza e trata esses dados para melhorar os processos de tomada de decisão. A própria questão do zoneamento de risco agroclimático e agroecológico, para você definir melhor as aptidões dos locais, onde se plantar e o que plantar, né? Há muito conhecimento agregado nisso aí. O controle das práticas de manejo agrícola. Então aqui você tem diferentes modelos de manejo, pode ser desde um plantio direto até o uso de agricultura de precisão e outros, né? O uso de banco de dados espacial, também outro ponto muito importante, né? Que você agora busca trabalhar
a informação em dimensão mundial, dada essa questão da interferência das mudanças climáticas. Você agora trabalha as informações locais, mas você pode também trabalhar o conjunto das informações, buscando inclusive outras informações em diferentes lugares do mundo, com base no uso da rede www, né? E com isso você tem um sistema, você tem redes conectadas para auxiliar o próprio processo de tomada de decisão. A questão de mecanização agrícola, aqui nós vemos uma plataforma de colheita de tomate e de laranja, certo? Desenvolvidos aí pela Embrapa, em teste, em áreas de teste. Aqui nós vemos um micropenetrômetro para poder analisar a resistência da penetração das raízes no solo, o que varia com o nível de compactação desse solo, e consequentemente você pode ter elementos para preparar melhor o solo. Aqui é muito interessante porque você pode construir imagens desses resultados. Aqui você vê um instrumento que viabiliza analisar se a planta de laranja está com greening ou não, se há presente o greening ali ou não. E você pode melhorar diagnósticos a priori do próprio processo agrícola, ou sistemas inteligentes para você analisar o tempo de mistura em sistemas de injeção direta de pulverizadores, né, com sensores inteligentes colocados nos bicos, nas pontas de saída, para auxiliar o processo de tomada de decisão. Aqui uma outra tecnologia para você avaliar, por exemplo, chuvas naturais e chuvas artificiais, volume aplicado para controle de pragas, né? Aqui você tem todo um espectro de resultados e gráficos que podem serem úteis para analisar os resultados, se aquela aplicação está correta, não está, se você tem muita deriva, se você precisa melhorar o volume, se você está controlando melhor a praga ou não, né? Mas há uma grande complexidade ainda nessa cadeia de valor quando se fala em capital humano. E aí vocês de universidades e de escolas têm um papel fundamental, que é a questão da capacitação, da formação dos recursos humanos. Esse ainda é um grande desafio. Nós precisamos levar mais conhecimento ao produtor rural, seja ele de pequena escala, média escala ou grande escala. Não adianta você ter todo um arcabouço de inovação e de tecnologias se os indivíduos não sabem utilizar essas ferramentas. Então, a utilização das ferramentas, utilizar direito as ferramentas, é algo muito importante para o processo. Também a intensificação de gestão na própria questão do processo agrícola em propriedades rurais. Quer dizer, você direcionar. É lógico que hoje você tem um conceito da agricultura familiar, mas se você traz mais informação sobre os modelos de gestão de negócios, você pode melhorar, agregar renda para o produtor, melhorar o processo de inclusão desses produtores, né? E com isso criar melhores condições de cidadania no ambiente rural, né? Aqui nós temos, por exemplo, hoje, uma grande atenção também para os modelos de gestão, quando se fala em atividades agro-silvo-pastoril. Então, integração arroz-eucalipto, soja-eucalipto, né? Braquiária-eucalipto, pecuária e eucalipto. Então, são oportunidades em termos de modelo de gestão que podem auxiliar no processo produtivo e na sustentabilidade dos sistemas, né? Quando você vai para o pós-porteiro no âmbito da agroindústria, há de se olhar com cuidado a questão dos resíduos, dos coprodutos gerados e a figura de relação de balanço energético. E hoje a questão do uso da energia, ela é crítica e merece uma atenção especial, né? E finalmente, quando a gente olha lá os mercados, tanto doméstico como internacional, é importante nós considerarmos elementos de rastreabilidade e também, por que não dizer, de certificação de produtos, a chamada certificação de origem, para que os indivíduos, o cidadão, possa saber exatamente o que ele está usando como alimento. Hoje, senhoras e senhores, existe um conceito muito interessante no mundo que se chama fome oculta. A fome oculta, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A pessoa se abastece de alimento, mas ela continua subnutrida, porque aqueles alimentos possivelmente não têm a qualidade que deveriam ter. Então, essa preocupação, hoje, por exemplo, a obesidade está crescendo, problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas do câncer. Então, há uma relação hoje dos alimentos com a saúde humana. Então, o novo paradigma da cura é um paradigma que deve mudar
do tratamento pós-doença acontecida para um tratamento a priori para a melhoria da qualidade de vida, com base em alimentação saudável. Então, essa é uma questão muito importante do mundo moderno, está ganhando importância. Então, rapidamente, uma síntese das principais realizações: genética de alto desempenho, sistema de produção especializado, elevação constante de rendimento e sustentabilidade, novas funcionalidades, energia sustentável, agricultura competitiva, inclusive de exportação, automação e novos sensores agrícolas e contribuições para a segurança alimentar e desenvolvimento, né? Isso são as principais realizações que se conquistou com a agricultura tropical, né? Ao mesmo tempo, nós temos algumas limitações. Por exemplo, nós temos que olhar com mais atenção para os impactos das emissões e sustentabilidade, os impactos sociais da diversidade da agricultura, desequilíbrios regionais e inclusão de áreas mais pobres, pessoas e pressões sobre biomas frágeis, e olhar a inovação sobre um olhar múltiplo, tá certo? Que traga uma maior compreensão sobre os impactos dos processos nas dimensões econômica, social, ambiental e também cultural, né? Nós ainda temos um tempinho ou já estamos no limite? 5 minutos? Já vamos terminando então. Pontos relevantes que devem ser observados: prontidão, cultura de cooperação, concentração de esforços, aumento de qualidade, aumento da produtividade, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Existe um jogo de xadrez sendo jogado no mundo, senhoras e senhores. O Brasil tem que definir e decidir que futuro que ele quer para ele. Não pode ser qualquer futuro. Nós temos que escolher o futuro que nós queremos e organizar as rotas tecnológicas para chegar naquele futuro e ganhar esse jogo de xadrez. Não se contentar simplesmente em chegar a ser um país de primeiro mundo. Nós temos que ter uma visão de que nós queremos ser melhores que os países de primeiro mundo. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Temos cabeças boas que estão nas universidades, que estão nos institutos de pesquisa, que estão nas linhas de formação, né? Precisamos de estratégia, precisamos de lideranças e precisamos de, principalmente, organização. O Peter Drucker, que foi um grande pensador do final do século XX, ele falou que o sucesso dos processos ele está baseado fundamentalmente na organização. Nós não podemos simplesmente trabalhar de forma aleatória, certo? Nós temos que trabalhar com base em planejamento, orientado para aquele futuro que nós desejamos construir para nós mesmos e para as gerações seguintes. E esse, de fato, é o conceito fundamental da base de desenvolvimento com sustentabilidade. Como meu tempo terminou, eu vou passar direto essas últimas transparências aqui, mas eu queria dizer apenas o seguinte: hoje a certificado das cadeias de valor, ela foca exatamente a relação setor de produção, mesa do consumidor. E mais ainda, né? Para isso nós precisamos então olhar para a qualidade, sanidade, rastreabilidade, funcionalidade dos alimentos, conveniência, inocuidade, especialidade e segurança. São pontos fundamentais nesse processo. E os níveis de formulação, eles têm que ser baseados em estratégias que planejem e olhem o futuro desejado. Isso é fundamental. Estamos vivendo hoje a visão dos sistemas complexos, a necessidade da integração das áreas do conhecimento para fundamentalmente resolver problemas que são de caráter transdisciplinares, né? E com isso, eu agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu obrigado e me fico à disposição caso ainda tenhamos tempo para algum questionamento. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço a presença do Dr. Paulo. Hoje a gente teve muito conhecimento aqui, foi uma aula, vários professores aqui. Tenho certeza que aprenderam, Paulo. Nós aqui do Campus Matão, do Instituto Federal, a gente agradece a tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil um espaço na tua agenda e de coração a gente agradece. Eu queria chamar aqui o diretor de pesquisa do Instituto Federal, o Emerson dos Reis, para fazer a entrega do certificado da palestra que hoje foi proferida.